Fala, turma, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aí para mais um estudo de mercado, né, galera? Onde a gente vai estar falando aí do preço do índice do dólar, quais são as expectativas para a semana, fazer o nosso estudo semanal aí baseado nas movimentações macro, né, para a gente entender aí essa movimentação do preço. E com isso, ter as melhores oportunidades aí para a gente operar no pregão que começa amanhã. Antes, queria, como sempre, pedir para vocês não se esquecerem de deixar aquele like, curtir o canal, ativa o sininho aí para estar recebendo as notificações, compartilhe o vídeo com quem vocês quiserem, pois isso aí ajuda cada vez mais o canal a estar crescendo e com isso gerando conteúdos aí muito legais para vocês. Sabe que esse é o nosso intuito e sempre vai ser. Também uma forma que ajudar o canal, clica no botão Seja Membro aí embaixo, associe-se aí, membros ajuda o canal a se manter no ar, ter os custos das plataformas, o que eu tenho de custos aí para poder estar trazendo os operacionais para vocês. Então assim, é baratinho, não custa nada, é só uma forma. Se esse canal tá te ajudando de alguma forma, tá tendo conteúdo que te interessa, tá valendo a pena, é a tua forma de contribuir espontaneamente com o canal, beleza, turma? E tem também superchat, tudo que vocês quiserem aí é sempre bem-vindo para ajudar nosso canal. Feito? Então bora falar aqui do índice. Vocês estão vendo que o gráfico está bem rabiscado aqui, porque na aula de sexta-feira do treinamento eu estava repassando com a galera, fazendo um estudo já, uma prévia de estudo do mercado, e por isso a gente já acabou deixando aí as marcações previamente feitas. Então, mais eu vou estar explicando para vocês aqui o que são esses contextos, para vocês estarem entendendo o que acontece no preço, né? E com isso podermos tomar as melhores decisões, pessoal. Então, vamos lá falar. Primeiramente, a gente começa com o nosso gráfico diário, para mostrar para vocês aí o que é que está acontecendo, qual é a região que está esse preço, tá? E aí vocês vão perceber que essa marcação maior minha, ela é esse order block aqui do gráfico diário, tá? Toda essa região aqui é uma região de venda do gráfico diário, ou seja, o preço está chegando numa zona onde ele está indo buscar liquidez. Ele já teve um toque aqui no passado, porém ainda tem muita liquidez aqui em cima, que é a hora que a gente filtra nos time frames menores para poder ter aí as possíveis regiões onde a gente esperar o preço. E aí quando a gente filtra para os time frames menores, né, menores que eu digo, eu trago lá para 1 hora, o que a gente tem aqui? Eu tenho aquela região toda do gráfico de diário, né, que inclusive eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele bem mais clarinho aqui, para não atrapalhar tanto, né? Não é aqui. É para não atrapalhar tanto. Era o vermelho mesmo. Ô, caramba. Acabei errando aqui. Deixa eu só. É o rosinha claro. Não. E é um mais escuro e aqui é o rosa, tá? Para vocês deixarem aí saberem que toda essa região rosinha aí é uma região do diário, tá, pessoal? É um order block do gráfico diário. A gente vai trabalhar baseado no quê? O que nós temos aqui nesse meio do caminho? Nós temos, primeiramente, um imbalance aqui dos 60 minutos para ser fechado e depois a gente tem esse order block dos 60, certo? Essas duas regiões aí são as próximas regiões que o preço tende a vir buscar. Por quê? Porque esse order block aqui já foi mitigado, foi onde deu essa venda aqui. Agora, inclusive, ele já tocou no imbalance, né? Então, por isso vocês têm que estar atentos a esse imbalance. E percebam uma coisa aqui, ó. Eu deixei aqui marcado, tem essa linha preta, essa daqui, a pontilhadinha, que é a região de 50% do order block do diário, tá? Que a gente tem aqui esse order block dos 60 minutos, certo? Então, a gente tem nessa situação
E nós temos também esse cara aqui, que é esse order block desse 60 aqui de trás, tá? Que tem, e ainda tem também possibilidade de ser validado, né? O preço tem caminho para pegar essa liquidez aqui, tá, turma? Ele pode vir testar o 12 mil aqui, então vocês fiquem atentos, cuidado, porque o preço está subindo, é order block de venda, sair vendendo direto sem ter confirmação. Tem que ter muita atenção com isso para não tomar stop bobo. Quem assistiu a aula aí que eu deixei ontem gravada, que foi ao ar ontem, sobre sweep de liquidez, vai entender que você tem que aguardar uma movimentação, ele mudar a característica, para aí sim você tomar decisão. A gente consegue observar aqui nos 60 minutos que as movimentações elas já começam a ser mais curtas, né? Ele já começa a trabalhar mais esse preço. Então ele pode capturar uma certa liquidez para agora começar a voltar para respirar, né? A gente tem essas regiões aqui, ó, muito importantes para tomada de decisão, né? Nós temos os order blocks ali, tem esse flip aqui, essa região de rompimento aqui, né? Onde a gente tem um imbalance aqui, então aqui é uma região muito forte compradora, certo? Não é porque o preço está aqui que a gente vai trabalhar nele. Quando a gente fala em compra, tem que tomar cuidado dependendo da abertura desse preço. Se ele passar dessa região desse order block, aí sim a gente tem que esperar a movimentação lá em cima. Aqui é uma região cara para se pensar em compra. A gente só vai pensar em compra se esse preço abrir rompendo lá para cima, tá? Nós estamos num momento que, olha aqui, ó, esse aqui é o range que a gente tá observando, tá? A gente está num range de esperar como que o preço vai reagir nessa posição para efetuar uma venda. Compra, ele teria que vir lá embaixo, pegar essa liquidez aqui, ó, né? Porque nós temos esse movimento aqui que valida, certo? Se por um acaso esse preço perder esse fundo aqui, aí ele validaria uma entrada, possível entrada para estar buscando essa região, que aí nós estaríamos pensando numa reversão, né? Porque nós já teríamos um choque aqui. Na verdade, o choque é nesse ponto aqui, porque foi gerado esse movimento aqui. Então, aí nós teríamos um movimento. Mas, lembrando, conforme eu falei na aula para vocês, esse preço ainda ele pode fazer isso aqui para depois subir. Lembre-se que nós temos um choque aqui e nós temos um order block aqui embaixo e um imbalance, né? Que até falta marcar essa região. Eu não deixei marcado que é para o pessoal não tomar cuidado com essa parte de tomar posições aí. Mas aqui é um order block e é validado, né? Afinal de contas, ele fez esse boss aqui, só que é uma extremidade, né? A gente sabe que sempre tem que tomar cuidado, porque nessas extremidades aqui é onde tem stop. Então, se o preço vir aqui, ele corre um sério risco de fazer um fake out aqui para depois atingir esse fundo e continuar subindo. Então, tem que ter muita atenção em operações nessa região aqui, tá? As operações, o ideal é que elas sejam confirmadas. Ah, Emerson, mas se eu esperar, vou ficar de fora. É a questão do índice, né? Ou você arrisca ou você fica de fora, porque a gente tem visto que ele tem feito. Ó, ele dá entrada e sobe, dá entrada e sobe, dá entrada e sobe, ele não volta para testar. Aí depois você vai pegar a entrada no meio do caminho. Claro, se ele fizer quebra de estrutura e seguir subindo, você tem como fazer a entrada no meio do caminho sem problema algum, né? Você vai conseguir fazer essa entrada desde que ela seja confirmada, né? Eu falo muito para a turma isso. A partir do momento que ele quebrou, voltou aqui, fez uma nova estrutura, aí você pode estar entrando, não tem problema nenhum, tá? Estou usando como exemplo 1 hora, mas isso vale para os 5 minutos, para 1 minuto, né? Porque quando ele quebra a segunda estrutura depois do choque, aí ele está confirmando que ele virou lado. Isso está na aula de ontem, é só vocês irem ali na playlist de Smart Money do zero e assistir, tá, turma? Eu vou até deixar ela no card aqui para ficar mais fácil para vocês. Então, assim, o que a gente tem no índice é isso, tá? A gente tem que aguardar como que ele vai se comportar aqui em cima
E se ele abrir rompendo esse fundo aqui, ó, a gente pensa no que fazer. Eu só vou baixar aqui pro 15 minutos para a gente fazer as marcações de uma forma mais certa, tá? Aqui, ó, eu tenho essa região aqui, só corrigindo, né? Porque esse imbalance aqui foi mitigado, então eu tenho esse order block do 15, que inclusive, percebam, é a região de liquidez de sweep abaixo desse fundo. Então, tudo isso é uma questão de atenção que vocês precisam ter, turma. E aí embaixo aqui nós temos essas duas aqui, que é o imbalance e o order block lá embaixo. Beleza? E aqui na parte de cima a gente segue com as nossas marcações, essas daí que eu deixei para vocês. Muito cuidado para não se confundirem com esses order blocks gigantes, tá? Na verdade a gente faz eles aqui que é para vocês terem uma noção. Se quiser refinar para o 15 minutos, o order block do 15 é esse aqui. Ó. Deixa refinado. Imbalance não tem refino, é esse aí mesmo, tá? E aí a questão do order do order block aqui de cima, o order block se mantém o mesmo, porque é esse cara aqui, ó. Tá vendo? Esse cara aqui que tem um fundo aqui, tudo isso aqui é região dentro dele. O que você pode fazer para querer diminuir e encontrar um ponto mais, digamos assim, assertivo, é você traçar uma região de 50% desses order blocks para poder estar usando ela como referência, tá? Eu ficaria esperto com essa região aqui, com esse order block, por conta que você tem um imbalance logo atrás. E esse aqui de cima, é só fazer assim, ó. Você bota a nossa fibra aqui, ó. E aí você tem a região de 50% dele para poder tomar a decisão. Beleza, turma? Então, o que a gente tem aí do índice é isso. E agora vamos dar uma passada na doleta para a gente ver como é que tá. Dólar. O dólar está seguindo o caminho lombo abaixo, né? Tá deixando lá os order blocks para trás. O que que a gente tem aqui agora? Nós temos uma região aqui no meio do caminho, tá? Que é uma região de cuidado, tá, pessoal? Uma região que vocês precisam ter cuidado por conta disso aqui, ó. Lembrem, ó, nós temos um movimento aqui e é uma região que está abaixo do, está logo acima dos 50%, e eu tenho uma zona, olha só, eu tenho uma POC bem atrás dela, tá? Então, esse preço pode fazer isso aqui, usar dessa liquidez para voltar a testar esse fundo aqui, tá? Lembre-se, esse movimento aqui, se ele fizer isso e voltar, seria só pensando num trade até aqui. O mais correto é o quê? Esperar o mercado subir para que a gente possa estar operando a favor da tendência, já que ele vem, quando ele está subindo, ele está fazendo mitigação, visto que ele está perdendo fundos e não renovando topos, tá? Então, o dólar ele está em movimento de queda. Para você pensar em compra de fato, ele teria que romper esse movimento, né? E lembrando, aqui atrás pode ter um sweep de liquidez, pode ter uma zona de liquidez que ele pode vir capturar esse dinheiro que está aqui para depois ir tentar romper o fundo de novo. Essa é a movimentação que a gente tem. Na parte de baixo aqui do dólar, a gente mantém a região, porque ele ainda tá nela, ainda tá tocando nela, né? E aqui para cima a gente tem essas outras aqui. O que eu vou deixar marcado aqui é esse order block aqui, tá? Que é esse cara aqui, ó, do 15. Por quê? Porque todos esses outros candles da frente são imbalance, certo? Então, aqui que a gente tem uma possível movimentação que o preço pode ir, tá? Então, esses aqui são os order blocks, né? Lembrando, os lá de cima tendem a ser mais longo prazo, porque o preço está em tendência de baixa, desculpa, turma. Então, assim, por quê? Então, ele precisa romper aqui, depois ele vai voltar, tentar romper fundo. Se isso aqui não for liquidez, é um choque, ele vai tentar esse, depois ele volta, depois ele vai aqui, depois ele volta. Ou seja, são order blocks a longo prazo e por isso
o que a gente vai buscar para operar são esses aqui mais curtos. Certo, turminha? Então eu vou ficando por aqui, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos um excelente final de noite, uma ótima semana de trades a partir de amanhã cedo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa live de amanhã. Grande abraço, turma, até mais.